Dando continuidade ao nosso culto, vamos ao momento da edificação. Vamos hoje começar uma nova série de mensagens. Terminamos semana passada uma série de mensagens em Atos, seguida de uma série de mensagens em Lucas, né? Começamos com Lucas, fomos para Atos e em seguida nós vamos dar continuidade agora com uma nova série, uma série que o tema central é Eu Creio. Por isso convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, dos versos 8 até o verso 11. Romanos capítulo 10, do verso 8 ao verso 11. Esse texto será o nosso texto base, nosso texto de orientação para a transmissão, para a nossa mensagem. E nós então daremos continuidade a uma série de mensagens. Nós começaremos uma série de mensagens que nos ajudará a entender a importância de confessar a fé. Convido você a abrir a Bíblia, capítulo 10 de Romanos, do verso 8 ao verso 11. O texto nos diz o seguinte: mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê nunca será envergonhado. Oremos. Senhor, fala conosco nessa noite, ajuda-nos, Pai, nas nossas limitações, abre os olhos de quem precisa te ver, abre os ouvidos de quem precisa te ouvir. Tem misericórdia de nós, Pai, nós precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito para iluminar a nossa mente, para que nós possamos entender o que Tu desejas falar conosco nessa noite, Pai. Fala conosco, toca-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o tema que iremos começar a trabalhar é Eu Creio. O propósito dessa série de mensagens é levar a igreja a entender a importância de conhecer e de confessar as nossas doutrinas básicas. Levar a igreja também a entender que organizar de maneira racionalmente, por meio de algum tipo de uma fórmula razoavelmente fixa, as nossas crenças não é apenas um mero capricho, é uma forma de responder ao comando do texto bíblico que nos comanda a estar preparados para responder à razão da nossa esperança, à razão da nossa fé. Por isso, meus queridos, nós precisamos entender que quando nós dizemos eu creio, nós não estamos apenas expondo um ponto de vista sobre alguma coisa. Quando nós dizemos eu creio, o que nós estamos assumindo que aquilo que nós dizemos que cremos é de fato verdade e uma verdade inquestionável, uma verdade indiscutível. Quando nós dizemos que cremos em alguma coisa, nós não estamos duvidando que essa coisa exista. Eu sei que isso parece um tanto quanto redundante, até um tanto quanto simplista, mas muitas vezes nós não nos comportamos dessa maneira. Nós dizemos, eu creio em Deus, eu creio em Cristo, eu creio na salvação, eu creio na ressurreição, eu creio nos mortos, eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio na ressurreição de Cristo, mas quando a situação exige de nós um comportamento digno dessa crença, nós muitas vezes acabamos nos comportando de uma maneira completamente oposta àquilo que nós dizemos que cremos, Por isso, meus queridos, nós temos percebido que ao longo do tempo, especialmente dentro do ambiente cristão, muitos participantes, até mesmo membros da igreja, dizem que acreditam em determinado aspecto da revelação de Deus, porém vivem de forma diversa a que tais crenças afirmam. Eu desconfio que isso é por causa de duas razões. A primeira é que a maioria desconhece a amplitude daquilo que alegam crer. Muitas vezes as pessoas falam, eu creio na encarnação de Cristo Jesus, mas não entendem o significado da encarnação e os desdobramentos do que significa dizer que o divino encarnou-se em homem como nós. E o que isso de fato significa para nós. Ao longo da série de mensagens, nós vamos abordar a encarnação de Cristo, chegaremos ao ponto em que falaremos da pessoa do Filho e falaremos certamente da amplitude do que significa crer que Cristo é homem como nós.
se fez homem como nós e permanece homem como nós. A segunda razão pela qual eu entendo que muitos cristãos, pessoas, membros de igreja, pessoas que se dizem cristãos, vivem de maneira diferente daquilo que creem, é porque a maioria não entende o significado de dizer eu creio. Como eu disse para os irmãos anteriormente, quando nós dizemos eu creio, nós estamos assumindo uma verdade. Nós estamos assumindo que aquilo que nós dizemos que cremos é a mais pura verdade, é uma verdade indiscutível. Nós não estamos supondo alguma coisa, nós não estamos apresentando um ponto de vista. Quando nós dizemos eu creio, estamos estabelecendo uma relação de confiança e de credibilidade com aquilo que dizemos que cremos. Por exemplo, se você diz que você crê que não sabe voar, você não subirá no 6º andar de um prédio e pulará de lá para testar se de fato você tinha razão em crer que não sabia voar. Então, quando nós dissemos, eu creio que eu não sei voar, que eu não tenho capacidade para voar, você assume que isso é uma verdade indiscutível, você assume que isso é uma verdade indubitável. Da mesma forma, em relação ao texto bíblico, quando nós falamos que cremos em algumas doutrinas do texto bíblico, em algumas revelações do texto bíblico para nós estamos assumindo que essas revelações, que esse conjunto doutrinário, ele é a mais pura verdade e é uma verdade indiscutível. Então, meus queridos, introdutoriamente, antes mesmo de nós adentrarmos nas doutrinas básicas da fé cristã, naquelas doutrinas que constroem uma estrutura basilar essencial para a fé cristã, nós vamos passar pela necessidade, nós vamos passar pelo entendimento da necessidade de afirmar a nossa fé. O tema da mensagem dessa noite é a importância de confessarmos a nossa fé. Eu tenho 3 pontos, ou 3 motivos, pelos quais eu entendo que é importante confessarmos a nossa fé. Primeiro ponto é, a Bíblia nos convoca a confessarmos as nossas crenças de forma pública e comunitária. A Bíblia nos convoca a confessarmos as nossas crenças de forma pública e comunitária. Primeiramente, precisamos entender que a fé cristã é uma crença experienciada de forma pública. É uma crença experienciada, experimentada, vivenciada de forma pública. Não há espaço no texto bíblico para um conceito que é um conceito moderno, equivocado, de que a fé é algo que se experimenta no privado, de que a fé é algo que se vivencia no privado, na sua casa apenas. Você já viu aquela história que as pessoas costumam dizer, nos jornais até mesmo, quando estão se discutindo, especialmente a relação entre igreja e Estado, dizendo que um determinado juiz, um determinado político, uma determinada autoridade deve deixar de lado suas crenças ao atuar naquela função? Isso é impossível, meus queridos. Isso é impossível porque a fé cristã, nós vamos ver mais para frente, a fé cristã, ela molda a nossa forma de enxergar o mundo. Mas a fé cristã é algo que se experiencia publicamente. Nós somos chamados a confessar publicamente Jesus Cristo perante os homens. O texto de Lucas, capítulo 12, verso 8 e 9, nos diz o seguinte, Jesus Cristo mesmo falando, eu vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus, mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Portanto, o que notamos do texto é que a nossa aprovação final pelo Filho está intimamente ligada com a publicização da nossa fé, com a publicidade que damos da nossa fé. Se nós confessamos publicamente a nossa fé, o Filho nos reconhecerá publicamente diante dos anjos de Deus. Agora, se nós entendemos que a fé é algo que deve ser vivido única e exclusivamente na nossa residência, na nossa casa e em algum ambiente que não seja público, que não seja compartilhado por outras pessoas, que eu devo praticamente me esconder para experimentar a minha fé ou para vivenciar a minha fé, se nós entendemos que é dessa forma, o Filho diz para nós que aquele que não o confessa diante dos homens, ele não confessará diante dos anjos de Deus. Então, meus queridos, nós precisamos entender
que a Bíblia nos convoca a confessarmos a nossa crença de forma pública, porque a nossa fé é uma crença experienciada de forma pública. Aqueles que de maneira pública confessam a sua fé, publicamente serão reconhecidos pelo Filho. Aqueles que escondem a sua fé não serão reconhecidos pelo Filho. Em segundo, ainda dentro do mesmo ponto, nós temos que entender que a fé cristã é uma crença comunitária. Por isso, a Bíblia nos convoca a confessarmos as nossas crenças de forma pública e comunitária. E o que nós queremos dizer com confessar a fé de forma pública e comunitária? O credo, o conjunto de doutrinas que nós professamos, nos foi dado por nossos antepassados. Nós não inventamos as doutrinas da fé cristã. A Igreja Batistolaria não se reuniu um dia e disse, olha, essas aqui são as doutrinas da fé cristã. Os batistas não se reuniram em um determinado momento e disseram, essas aqui são as doutrinas da fé cristã. Os evangélicos brasileiros não se reuniram em um determinado momento e disseram, essas aqui são as doutrinas da fé cristã. As doutrinas da fé cristã nos foram transferidas de geração em geração, a partir do corpo apostólico, e de geração em geração, essa doutrina tem sido transmitida de uma geração da igreja para uma nova geração da igreja. Nós temos que entender que a fé é algo que é transmitido. A fé, quando eu digo fé aqui, eu estou falando dessa confissão de fé, é algo que é transmitido de uma geração para outra. Perceba o que o apóstolo Paulo, ao longo de toda a primeira carta aos Coríntios, ele usa uma expressão repetida vezes. E a expressão é, 1 Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 1 Coríntios 15, verso 1, 1 Coríntios 15, do verso 1, 3 e 4. Verso 1, 3 e 4. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, como afirmamos anteriormente, as nossas crenças não são frutos da nossa imaginação. Elas são frutos de uma tradição que é transferida de geração em geração. De geração em geração, desde os apóstolos, ou melhor, desde o Antigo Testamento, isso vem sendo revelado ao povo de Deus, e isso vem sendo transferido de geração em geração, de forma que chega até nós nos nossos dias, e nós transmitiremos para as próximas gerações esse corpo doutrinário que forma ou fundamenta a fé cristã. Por isso, meus queridos, nós precisamos entender que este é o próprio testemunho da revelação acerca da igreja. Em Atos, capítulo 2, verso 42, um texto que nós já estudamos na nossa série de mensagens em Atos, o texto diz o seguinte, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Sendo assim, nós somos todos chamados a confessar uma fé pública e comunitária, que nos foi revelada pelo próprio Deus e retransmitida de geração em geração, e assim permanecerá até que Cristo volte. Como em uma corrida, um exemplo que nós demos na última mensagem, na penúltima mensagem em Atos, como em uma corrida, como em uma maratona, uma corrida de revezamento, melhor, em que uma parte da equipe caminha uma jornada e entrega o bastão para uma nova equipe dar continuidade. Assim é esse corpo doutrinário, é transmitido de geração em geração, ensinado de uma geração para outra geração, de maneira que nós confessamos uma fé pública e comunitária, uma fé que não é individual, uma fé que é comunitária. Ela é forjada no meio da comunidade, mantida pela comunidade e transmitida de geração em geração pela comunidade. Por isso, meus queridos, como já disse anteriormente, nós somos chamados a confessar uma fé pública e comunitária que nos foi revelada pelo próprio Deus e retransmitida de geração em geração, e assim permanecerá até a volta de Cristo. Em terceiro ponto aqui, ainda dentro do primeiro ponto, perceba, estou no primeiro ponto, ainda
letra A, B e C. Em terceiro, nós podemos ver que a prática da confissão pública e comunitária da fé é uma prática amplamente registrada em todo o texto bíblico. Eu tenho aqui anotado diversos textos, eu não vou ler todos, eu vou ler apenas 2 do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento, para que nós não nos alonguemos muito, mas depois, quando nós publicarmos a mensagem na internet, nos nossos canais, no aplicativo da igreja, eu disponibilizarei para os irmãos o texto da mensagem, vocês então poderão ler com calma os textos que eu estou citando. Mas Êxodo, capítulo 15, verso de 1 a 9, diz o seguinte: Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei. É o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é bom, é o homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar o carro do faraó e o seu exército, e os seus capitães de elite foram afogados no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os devora como palha. Como o sopro de tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam como muralha. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei e alcançarei, repartirei os despojos, o meu desejo se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Como nós podemos ver, esse cântico, ele é entoado na saída do povo ali do Êxodo, na derrota do exército de Faraó, na travessia do Mar Vermelho, e esse cântico contém aqui os feitos de Deus. Esse cântico é ensinado de geração em geração pelo povo judeu, passado de geração em geração, para que as novas gerações soubessem o que Deus fez. E saber o que Deus fez é saber quem Deus é. Saber quem Deus é confessar a Deus. Por isso, em Deuteronômios, capítulo 6, do verso 20 a 24, um texto que está intimamente ligado com esse evento aqui, com esse evento que aconteceu, a saída do Egito ali, e o texto que nós leremos tem a ver com a Páscoa, tá? E o texto diz o seguinte: no futuro, quando teus filhos te perguntarem que significam os testemunhos e estatutos e preceitos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou, responderás a teu filho: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. E diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra o faraó e contra toda a sua casa, e nos tirou de lá para nos estabelecer e nos dar a terra que havia prometido a nossos pais como juramento. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor, nosso Deus, para nosso bem em todo o tempo, para que Ele nos preservasse em vida como estamos hoje. Então, desde o Antigo Testamento, o povo de Deus é conclamado a transmitir uma fé de uma geração para outra e a confessar publicamente os feitos maravilhosos de Deus, para que todos saibam e possam confessar também os feitos maravilhosos de Deus. Nós temos ainda Josué 24, de 2 a 13, inúmeros salmos enfatizam as obras do Senhor Deus, Salmo 136, Salmo 40, do verso 9 ao 10, Salmo 96, do verso 1 ao 10, muitos deles nós já lemos, inclusive, em nossas liturgias do culto. Por isso, meus queridos, é porque Deus é exaltado que nós confessamos, é porque Deus fez grandes feitos que nós o adoramos. O texto bíblico nos revela quem Deus é, e o povo responde confessando fé nesse Deus. No Novo Testamento, ele é mais explícito ainda nessa chamada para a necessidade de confessarmos a nossa fé publicamente. Eu lerei aqui 2 textos, o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo, falando ao jovem Timóteo, diz o seguinte: sem dúvida, grande é o mistério da fé. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Nós temos aqui um pequeno credo sobre a pessoa de Cristo e a sua obra, aquilo que ele fez, de forma que o apóstolo Paulo
ensinando o jovem pastor Timóteo, dizendo a ele, olha, esse é o grande mistério da fé. Qual é o grande mistério da fé que nós confessamos? Que aquele que se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Pedro capítulo 3, verso 15, outro verso bastante conhecido também, o apóstolo Pedro, falando às igrejas que o ouviam por meio da carta, dizia o seguinte, antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração, estais sempre preparados para responder a todos que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ainda nós temos Romanos capítulo 10, do verso 9 ao 10, que nós já lemos no início dessa mensagem. Nós temos ainda Hebreus capítulo 3, verso 1 e 2, capítulo 4, verso 14, Filipenses 2, 5 a 11, que nós já estudamos na IBD ainda no mês passado. 1 Timóteo, que nós já lemos aqui, 1 Pedro, que também nós lemos, são inúmeros textos do Novo Testamento que chamam a atenção da igreja para a necessidade de confessar e de professar aquilo que nós cremos em Cristo Jesus. E nós fazemos isso de maneira pública e nós fazemos isso de maneira comunitária. Nós não fazemos sozinhos, nós fazemos em conjunto, nós fazemos como corpo, porque esse corpo doutrinário não é nosso, esse corpo doutrinário é da igreja. E ele é transmitido de geração em geração. Ponto 2. Segunda razão pela qual eu entendo que é necessário nós confessarmos a nossa fé e porque é importante nós confessarmos a nossa fé de maneira organizada, de maneira a sabermos o que estamos falando, a termos uma fórmula minimamente estruturada em nossa mente para respondermos a todo aquele que nos perguntar a razão da nossa fé. A segunda razão pela qual eu entendo é que as crenças que confessamos, elas moldam a forma como nós vivemos. As crenças que confessamos, elas moldam a forma como nós vivemos. A nossa interpretação do mundo é guiada por pressupostos. Ninguém é uma tábula rasa. Não existe essa ideia da isenção total das pessoas. Como eu já comentei anteriormente, ninguém consegue ser 100% isento o tempo todo. Não há possibilidade disso, porque a natureza do homem, ela é voltada a atender os desejos do seu coração. O nosso coração, ele professa crenças, ainda que nós não tenhamos consciência delas. Nós muitas vezes somos pegos muitas vezes reagindo de maneira instintiva a determinadas situações, porque essas situações estão arraigadas em nosso coração. Muitas vezes nós nos pegamos com pequenas crenças que aparentemente não fazem sentido, mas elas estão tão arraigadas em nosso coração que nós respondemos de maneira quase que instintiva, porque assim funciona o coração do homem. Ele é guiado pelos seus pressupostos, ele é guiado pelas suas crenças, ele é guiado pelas coisas que ele acredita, ainda que essas coisas não façam sentido, ainda que essas coisas não façam, muitas vezes não obedeçam a uma lógica. Por isso nós precisamos entender que conhecer a nossa fé e professá-la de maneira estruturada e racional nos ajuda a moldar a forma como nós vivemos. Quer queiramos ou não, as crenças básicas, elas nos servem como uma lente para interpretarmos absolutamente tudo. A ideia de neutralidade completa desconsidera a natureza caída do homem, desconsidera que o homem é movido por orientações fundamentais do coração, quer sejam lógicas ou ilógicas, quer sejam verdadeiras ou parcialmente verdadeiras, ou inteiramente falsas. E por conhecer a verdadeira natureza do homem, e por reconhecer que a natureza do homem é caída, que a natureza do homem é corrompida, é que as Escrituras nos conclamam a professar um conjunto de fés, um conjunto de credos, um conjunto de doutrinas, que forme o nosso entendimento, de maneira que nós possamos, sim, responder às situações da vida baseados nas crenças que o texto bíblico transmite para nós. Preste atenção no que o apóstolo Paulo fala ao jovem pastor Tito, capítulo 1 de Tito, verso 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras, são detestáveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. A nossa fé molda a forma como nós agimos.
O que o apóstolo Paulo está chamando a atenção de Tito aqui é que algumas pessoas diziam que criam em Deus, mas não agiam como se em Deus acreditassem. Eles diziam que confiavam em Deus, diziam que criam em Deus, mas as suas ações não condiziam com aquilo que eles diziam que criam. Por isso é importante nós entendermos, nós agimos de acordo com aquilo que nós cremos. Aquelas pessoas a quem o apóstolo Paulo está chamando a atenção, elas diziam que criam em Deus, mas não criam. Por isso é que elas agiam de maneira detestável, de maneira desobediente, incapazes de qualquer boa obra. Nossas crenças devem moldar a forma como lidamos com a vida, com a morte, com a alegria, com a tristeza, com o certo e com o errado. E digo mais, a nossa fé, ela é o parâmetro divino para definirmos o que é certo e o que é errado. Definirmos o que é bom e o que é ruim. No nosso tempo, na nossa atual sociedade, tem-se muita dificuldade de definir o que é bom, o que é certo, o que é bonito, o que é belo, o que é aceitável e o que não é aceitável. Você já ouviu aquela história de que não, isso depende da perspectiva da pessoa. Cada um tem o seu certo, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua forma de apreciar a estética ou apreciar a beleza. Então, cada um tem o seu ponto de vista. Acontece que a Bíblia nos apresenta um ponto de vista divino, e o ponto de vista divino é expresso nesse conjunto doutrinário, nesse conjunto de pressupostos que formam a nossa fé, e é por esse ponto de vista divino que nós nos relacionamos com tudo no mundo. As nossas crenças nos dão a base necessária para dizer o que é certo ou o que é errado, segundo a vontade de Deus, para nos dizer o que é belo e o que não é belo, o que é aceitável e o que não é aceitável, segundo a vontade de Deus. O nosso modo de viver é um testemunho para o mundo do que cremos a respeito de Deus. É porque nós cremos em um justo juiz que nós agimos corretamente. Por que nós não defraudamos as outras pessoas? Porque a lei nos proíbe? Não. Nós não defraudamos as outras pessoas com medo da lei. Nós não defraudamos as outras pessoas com medo do Senhor. Porque nós tememos a Deus. Porque Ele nos disse, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não farás nada contra o teu inimigo ou contra aquele que te odeia, porque a vingança é minha. Por isso é que nós agimos dessa forma. Não é porque existe um código penal brasileiro. Eu não estou aqui dizendo que você deve agora sair como um paladino ignorando todas as leis brasileiras. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou querendo dizer é que a legislação brasileira, a legislação de qualquer lugar do mundo, ela está num patamar abaixo da legislação divina. Nós agimos de maneira correta, não é com medo do policial na rua. Nós agimos de maneira correta, é com medo do justo juiz. É com medo do justo juízo que um dia se abaterá sobre todas as pessoas. Por isso nós agimos corretamente. Porque cremos que um dia Jesus irá voltar para buscar a sua igreja, nós buscamos a santidade em vida. Por que nós buscamos viver uma vida santa que agrada a Deus? Porque nós queremos ser melhores do que os outros? Não, porque nós sabemos que só aquele que é puro de mão, que é limpo de coração, poderá entrar no Santo dos Santos com o Senhor, poderá entrar na presença de Deus. Por isso que nós buscamos viver uma vida de santidade para agradar o nosso Deus. Não é porque nós queremos ser melhores do que os outros, ou porque nós nos achamos melhores do que os outros. Nós buscamos uma vida de santidade, porque nós entendemos que só aquele que é puro, só os santos serão aceitos pelo Senhor. Por isso nós buscamos uma vida de santidade. Porque o Senhor nos disse, sede santos, porque eu sou santo. Porque eu me relaciono com aqueles que buscam a santidade, com aqueles que ainda que reconheçam a dificuldade de viver uma vida em santidade, buscam a santidade, com a esperança de que o Espírito de Deus nos auxilie nessa caminhada. Porque nós cremos que fomos amados e perdoados, nós amamos e perdoamos as outras pessoas. Porque nós cremos que todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, por isso nós tratamos a todos sem distinção e com total dignidade. Muito antes do mundo falar em dignidade da pessoa humana, o texto bíblico já conclama o povo de Deus a considerar que todo ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus, ele é
amado por Deus em algum sentido, e por isso ele é alvo de um tratamento digno e de um tratamento benevolente, de um tratamento minimamente aceitável. Por isso, o crente que confia em Deus e que confessa Jesus Cristo, não diz que bandido bom é bandido morto. O crente que diz isso, ele não entende que aquele bandido é imagem e semelhança de Deus, e ele deve ser alvo da misericórdia de Deus. Por isso nós devemos anunciar a esse bandido: Deus precisa transformar a sua vida. Nós precisamos entender que não cabe a nós julgar as pessoas. O que nós tratamos as pessoas com base em um princípio de dignidade, não porque é moda agora das ONGs ou qualquer coisa semelhante, mas porque a Bíblia nos diz que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós tratamos a todos com dignidade. Porque cremos na ressurreição dos mortos, não tememos entregar nossos corpos em martírio se formos convocados para tanto. Porque nós cremos que um dia este corpo ressuscitará para a glória de Deus e será glorificado e entrará no gozo eterno do Pai. Nós não tememos entregar as nossas vidas em prol do Evangelho. Nós não tememos anunciar a quem quer que seja o Evangelho, porque nós sabemos que ainda que esse corpo desfaleça, ainda que esse corpo caia nesse tempo, um dia, na volta do Senhor, todos nós ressuscitaremos e seremos glorificados. Nós chegaremos lá na doutrina da ressurreição, nós falaremos disso mais para frente, mas o que eu quero que você perceba é que as nossas crenças, elas moldam a forma como nós lidamos com todas as coisas em nossas vidas. Porque nós cremos que o Espírito Santo é poderoso para transformar qualquer coração pecaminoso em um coração piedoso. Nós anunciamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo até a sua volta. Por que nós saímos para pregar o Evangelho? Porque nós cremos que o Espírito Santo de Deus é poderoso para converter qualquer coração. Que não há coração duro que resista à ação poderosa do Espírito Santo para quebrantar aquele coração. Por isso nós anunciamos a todas as pessoas, indiscriminadamente. Nós não fazemos acepção de pessoas nesse sentido. Nós não separamos pessoas entre aquelas que são mais fáceis de evangelizar e aquelas que são mais difíceis de evangelizar. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós anunciamos a todos, porque cremos que o Espírito Santo é quem vai convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Por isso é importante nós confessarmos a nossa fé, porque a nossa fé, aquilo que nós cremos, molda a forma como nós lidamos com absolutamente tudo. Todos os aspectos da vida são moldados pelas nossas crenças. A forma como lidamos com todos os aspectos da vida são moldados pelas nossas crenças, por aquilo que acreditamos. Terceiro e último ponto. As crenças que confessamos nos mantêm no caminho correto. A última razão pela qual eu entendo que é importante confessarmos a nossa fé em uma fórmula razoavelmente fixa, que sumaria tudo aquilo que é mais importante para a fé cristã, é que tal atitude nos mantém longe das heresias, nos mantém longe do desvio do caminho. Quando nós sabemos naquilo que cremos, quando nós confessamos aquilo que cremos, quando isso está arraigado em nossas mentes, quando isso está organizado em nossa mente e em nosso coração, quando alguém nos apresenta um outro evangelho, um novo evangelho, nós fatalmente rejeitaremos, porque saberemos que esse evangelho destoa do conjunto de doutrinas, do conjunto de ensinos, do conjunto de regras básicas da fé cristã, da qual recebemos em nossa comunidade de fé. Por isso, meus queridos, quero chamar a sua atenção agora para um ponto da carta de Paulo aos Coríntios. A carta de Paulo aos Coríntios é uma carta interessante porque a primeira carta, nós nos lembramos dela muito apenas para falar ou de 1 Coríntios 13, para falar do amor, né? E muitas vezes até utilizamos mal, porque 1 Coríntios 13 não fala de amor romântico, ou 1 Coríntios 13 fala de um amor abnegado, um amor que é encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Nós lembramos também de 1 Coríntios 13 para falar de dons, para falar da discussão sobre dons. Muitas vezes nós também nos lembramos da primeira carta de Coríntios para falar de pecados escandalosos dentro da igreja. Mas eu quero chamar a sua atenção para o 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo
entra no tema que ele trata no capítulo 15, que é a ressurreição de Cristo. Ele entra nesse tema por quê? Porque em um determinado momento da caminhada de fé daquela igreja, alguns irmãos daquela igreja simplesmente pararam de aceitar ou de reconhecer como plausível o fato de que Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos. Então eles começam até a pregar que Jesus Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Isso nos chama a atenção, convido você a abrir a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia no 1 Coríntios capítulo 15, verso 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos, ou seja, a pregação do evangelho que o apóstolo Paulo levou aos coríntios, que nós inclusive já lemos lá atrás que ele diz, o que eu recebi foi o que eu passei a vocês, que Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Então, o evangelho que o apóstolo Paulo anunciou aos coríntios é fundamentado no fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, lá entre o grupo dos irmãos de Corinto, eles simplesmente passaram a dizer, não, é impossível a ressurreição dos mortos. Então, nós não pregamos mais a ressurreição dos mortos. Aí o apóstolo Paulo vem e diz, olha, se vocês pregam que não há ressurreição dos mortos, logo Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. O que nós estamos fazendo aqui é perca de tempo. Não tem fé, não tem igreja, não tem absolutamente razão para estarmos aqui. Então, se Cristo não ressuscitou dos mortos, ou melhor, se o evangelho que nós pregamos é baseado na ressurreição de Cristo, como é que um de vocês aí, ou alguns entre vocês aí, estão dizendo que não há ressurreição dos mortos? Então, perceba que o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos coríntios para o fato de que, se eles tivessem prestado atenção no evangelho que o apóstolo Paulo havia pregado a eles, o evangelho que havia reunido aquela igreja, que havia convencido-os do pecado, da justiça e do juízo, se eles tivessem guardado aquilo de maneira correta, quando eles ouvissem alguém dizer, não, é impossível a ressurreição dos mortos, eles dizem, não, pera lá, se não tem ressurreição dos mortos, logo a nossa fé é vã, logo essa reunião aqui não faz o menor sentido. Então, logo, eu afasto todo aquele que diz que não há ressurreição dos mortos. Por quê? Porque ele está atacando um fundamento da fé que nós professamos. Ele vai dizer o seguinte, verso 13 até o verso 16. Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim, somos todos considerados falsos testemunhos de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E o interessante é que, aparentemente, pelo contexto do texto que nós lemos, de 1 Coríntios, esse trecho dessa discussão doutrinária que o apóstolo Paulo traz, os comentaristas vão nos dizer que o que aconteceu a crença grega era de que era impossível a ressurreição. Havia um grupo de pensadores gregos que rejeitavam a ideia de ressurreição. Se você nos acompanhou na série de mensagens em Atos, quando Paulo chega em Atenas e ele começa então a anunciar ali o evangelho, ele começa a discutir ali com os filósofos na praça pública, ele começa a falar da ressurreição. Em um determinado momento, os gregos entendiam que ressurreição era uma divindade que ele estava anunciando. Mas quando eles percebem e entendem que, na verdade, o que o apóstolo Paulo estava falando é na ressurreição das pessoas, é na ressurreição dos corpos, na ressurreição de todo ser humano, eles então olharam para o apóstolo Paulo, isso aí já é bobagem, porque é impossível a ressurreição. Então, o que aconteceu em Corinto? Muito provavelmente, segundo os principais comentaristas do texto, o que aconteceu foi, a igreja de Corinto, para tentar ser aceita no meio da sua comunidade, da sua sociedade, da intelectualidade do seu tempo, começou a tentar modelar o evangelho de forma que o evangelho se tornasse palatável e aceitável para as pessoas que estavam lá fora. Porque se a fé em Cristo Jesus é fundamentada no fato de que ele ressuscitou, como é que eu posso anunciar para a sociedade grega, a sociedade dos filósofos ou dos pensadores gregos, da qual o Corinto fazia parte, como é que eu posso anunciar a eles que a nossa fé que nós estamos pregando é fundamentada na ressurreição, a ressurreição da qual eles rejeitam? Então, provavelmente, alguns irmãos lá da igreja de Corinto começaram então a tentar modular o evangelho, tentar
tornar o evangelho um pouco mais aceitável. E nesse processo de tentar tornar o evangelho mais aceitável, eles começaram a rejeitar a doutrina da ressurreição de Cristo e logo também a doutrina da ressurreição dos mortos. E o apóstolo Paulo então vem e diz, olha, se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nós somos testemunhas falsas diante de Deus, porque nós estamos dizendo que Deus ressuscitou Jesus Cristo, e é com base no fato de dizermos que Deus ressuscitou Jesus Cristo, é que nós anunciamos que as pessoas devem se arrepender de seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E se Cristo não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é vã, a nossa fé é inútil, a nossa fé não existe. Então perceba, meus queridos, quando nós entendemos que confessarmos a nossa fé nos mantém longe do caminho errado, nos mantém no caminho correto, nós precisamos olhar para o exemplo dado aqui em Coríntio e entender que, ainda nos nossos dias, muitas vezes, no afã de tentarmos nos tornar palatáveis à sociedade, nós rejeitamos uma série de doutrinas que são caras ao Evangelho e que fundamentam a fé. Hoje em dia, muitas pessoas rejeitam o nascimento virginal de Cristo, ou melhor, a concepção virginal de Cristo, não se acreditam na encarnação de Cristo como divino, na dupla natureza de Cristo, totalmente Deus, totalmente homem, não se acredita muitas vezes no inferno, não se acredita muitas vezes num juízo final, não se acredita nem mesmo que Deus poderá condenar pessoas a um inferno, dizendo que isso não se encaixa com um Deus de amor que a Bíblia prega. Então, essas doutrinas todas, elas fundamentam a fé cristã. E se nós rejeitamos algumas delas, logo nós destruímos todo o castelo da nossa crença, o castelo da nossa fé. Portanto, agindo dessa forma, nós anunciamos um heteroevangelho, um outro evangelho. E se nós anunciamos um outro evangelho, o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas, na carta aos Gálatas, ele diz, se alguém anunciar a vocês um outro evangelho, até mesmo um anjo anunciar a vocês um outro evangelho, que ele seja considerado maldito, que ele seja considerado anátema, que ele seja considerado digno de toda a fúria de Deus. Por isso, meus queridos, nós precisamos confessar a nossa fé, entender as doutrinas que confessamos, entender a razão pela qual confessamos e as implicações disso para as nossas vidas, a fim de que também nós nos mantenhamos longe do erro, nós nos mantenhamos longe das heresias, nós nos mantenhamos no caminho correto. Concluindo, meus queridos, finalizando esse raciocínio inicial, precisamos entender que não nos é dado escolher confessar a nossa fé, mas nos é comandado pelo texto bíblico. Nós não estamos chamados a pensar se nós devemos ou não confessar a nossa fé de maneira pública e comunitária. Nós somos comandados a fazer isso. Segundo, tal confissão deve ser feita de forma pública e comunitária. A fé é algo que você deve viver em todo lugar que você está, porque é ela que molda a forma como você lida com o mundo. Eu não estou aqui pregando uma mistura entre igreja e Estado, tá? Eu não estou falando disso. O que eu estou falando é, não existe crente que é crente só domingo à noite e durante a semana ele é outra coisa. Se você é policial, durante a semana você é um cristão policial. Se você é dentista, durante a semana você é um cristão dentista. Se você é médico, durante a semana você é um cristão médico. Se você é um juiz, durante a semana você é um juiz médico. Ou melhor, você é um cristão juiz. Tá? Você é um cristão juiz. O problema é que muitas vezes nós achamos que nós somos crentes apenas no domingo à noite ou apenas no período em que nós estamos envolvidos aqui na igreja. Você vive a sua fé baseada, você vive a sua vida baseado na fé que você professa. Tal confissão pública está intimamente ligada com a nossa aprovação pelo próprio Cristo. Se nós não confessamos a Cristo diante dos homens, nós seremos rejeitados pelo próprio Cristo diante dos anjos de Deus. E por último, nós confessamos um credo porque ele molda a nossa forma de interagir com a criação de Deus. Nós confessamos um credo porque ele nos mantém longe dos desvios no caminho que nos leva ao encontro com Deus. Meus queridos, essa é só a introdução dessa série de mensagens. A partir da semana que vem a gente começa a nos debruçar
sobre diversos pontos doutrinários, a partir das 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito, dentro das doutrinas que gravitam em torno de cada um deles. Nós começaremos semana que vem falando sobre Deus Pai, e eu convido você a estar conosco, de maneira a entender o que significa quando nós dizemos que nós acreditamos, que nós cremos em um Deus que é Pai, em um Deus que se apresenta a nós como Deus Pai. Então, convido você a estar conosco na semana que vem para darmos continuidade a essa série de mensagens, se Deus assim nos permitir. E convido você a meditar em tudo que nós falamos nessa noite e levar a sério a importância de confessar a sua fé de maneira pública, de maneira comunitária. Entender que essa fé molda a forma como você lida com todas as coisas ao seu redor. E, por fim, entender que esse conjunto de doutrinas, esse conjunto da sua fé, ele vai lhe manter no caminho que agrada a Deus. Peço que você baixe a sua cabeça para nós orarmos e encerrarmos esse momento da mensagem. Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Pai, nas nossas limitações. Ajuda-nos a entender a importância de confessarmos o Teu nome diante dos homens, a confessarmos a nossa fé diante de todas as pessoas, de maneira que nossa forma de viver seja moldada pela fé que confessamos, de maneira que nós possamos compreender que nós nos manteremos no caminho que Te agrada, se nos mantivermos cativos a essas doutrinas que Tu mesmo revelou para nós. Ajuda-nos a entender a importância, os desdobramentos e a amplitude de cada uma delas, Pai, para que nós possamos internalizá-las em nossos corações, de maneira a moldar as nossas vidas à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.